Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mais uma semana e mais um vídeo. Nessa semana nós vamos falar do Frederico dos Anjos, menino Friedrich Engels, completando aí jovenzinho 200 anos, né? Fizemos uma linda live de 1h40 falando dele, respondendo perguntas que você vai ver aí. Lembrando que agora a gente virou YouTubers profissionais, então eu, Rafa e o SolarWaver, vai aparecer o carinha deles aqui voando. Nós estamos chorando. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os vídeos, comente, engaje o algoritmos, tá? Ajude o canal a crescer e a se manter. E nesse sentido vem aí o paraíso dos cupons. Ou seja, nós vamos falar aqui um pouco do nosso padrinho, né? Assim que a minha cachorra permitir. Permitiu, Preta? Permitiu. Nós vamos falar aqui um pouco do nosso padrinho, padrim.com.br/, assim disse o João. Lá você pode dar uma força pro canal, que é feito por nós três, por mim, pelo Rafa e pelo SolarWaver. Quer conhecer melhor o trabalho de Rafael Correia, o melhor editor de vídeo de todos os tempos, o homem que na cama de esculacha? Entra lá no twitter.com/Rafa com PH4 ou no instagram.com/fotos do Rafa. Quer conhecer melhor o trabalho do SolarWaver, esse artista gráfico maravilhoso, lindo, delicioso, cheiroso? Entra lá no instagram.com/SolarWaver, onde ele está vendendo o seu manifesto comunista na versão SolarWaver com o prefácio deste que vos fala. Então é só mandar uma DM lá para ele. Tem pôster da Mistimunia, instagram.com/Mistimunia. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem aí com o vídeo e vejam a segunda parte do Paraíso dos Cupons no final, que os cupons de desconto vão estar todos lá. Se não vê, já sabe, né? Antes do Natal. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foice, martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Boa noite, meus compatriotas, todos os camaradas presentes. E bom dia, boa tarde para os camaradas residentes de outros países. Estamos aqui, né, nessa importante ocasião, celebrando os 200 anos de Friedrich Engels, nos unindo, né, a muitas outras organizações marxistas aí, Brasil adentro, América Latina e no mundo todo, que nesse momento também, e nos dias anteriores e subsequentes, estão aí celebrando esse grande momento, né, o aniversário de um dos grandes pilares do socialismo, assim como foi o aniversário passado, né, do Marx, que a gente também celebrou e tal e tudo mais. Muitas organizações grandes aí, milhões de pessoas lembraram desse momento. Também é importante o aniversário de 200 anos do Engels, né. Ressaltar, né, que a gente, no Nova Cultura, a gente tem publicado várias obras do Engels, vários textos deles. Inclusive, a gente publica quinzenalmente um texto do Engels lá no nosso site. Eu acho muito interessante, né, que as pessoas, quem puder, acesse o livro do Riazanov, que é um livro muito, muito importante, assim. É muito importante, né, no aprendizado marxista de qualquer um, imagino, entender a biografia, né, dos grandes pilares do socialismo e a biografia do Marx e Engels, né. Inclusive faz parte do estudo de muitos marxistas, o estudo da biografia do Marx e Engels logo nos períodos iniciais em que a gente está adentrando na ciência do proletariado. Em Nova Cultura a gente busca sempre publicar as obras do Engels, é um pensador muito importante, e no Brasil é muito renegado, muito importante que a gente traduza muitas coisas dele, né, ele é muito esquecido às vezes. E dá os créditos pro camarada aí, o camarada João Barreto, do Arte Canhota, que fez essa bela arte que a gente apresentou aí a nossa live. E passar a palavra para o camarada João Carvalho para ele fazer a primeira fala. Bem, boa noite, né? Primeiro, agradecer a todos que nos esperaram aí, né? Pedir, inclusive, desculpa, porque o pessoal me mandou o link num lugar, eu tava esperando num outro lugar, e aí quem não entrou fui eu, então, assim, eu segurei vocês aí esperando, peço desculpas por isso. E eu vou focar especificamente hoje na parte do pensamento militar do Engels, que é uma parte extremamente importante, muitas vezes negligenciada da obra engelsiana como um todo, né? Eu preparei um texto aqui, que eu vou usar ele de mote para ir seguindo. Então, à medida que
eu for indo aqui no texto, as coisas vão ficando mais claras, mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, principalmente, é a ideia de que a obra militar do Engels, ela é extremamente importante para a gente compreender o pensamento do Engels como um todo e também para a gente compreender como se deve dar a nossa organização de um partido comunista brasileiro verdadeiramente revolucionário, né? Nós que lutamos pela reconstrução desse partido, nós temos que entender, né, desde os pilares do marxismo, né, como que isso vai funcionar. Então, o estudo das obras militares, aí hoje a gente vai aproveitar, eu vou aproveitar aqui para falar do Engels, né, mas também, né, da gente conhecer a fundo as obras militares do Mao, as obras militares do Judé, as obras militares do GIAP, é muito importante para todos nós que pretendemos, né, um dia darmos consecução à Revolução Brasileira. Bem, a reputação do Friedrich Engels nos círculos acadêmicos formais, né, principalmente aqueles que são influenciados pelo estruturalismo, pelo pós-estruturalismo e pelo pós-modernismo, bem como a influência naqueles círculos do que o Domenico Losurdo chamou de marxismo ocidental nos últimos 50 anos, tanto enquanto teórico social como teórico político, vem sofrendo profundos e gigantescos ataques tão grandes quanto o próprio marxismo vem sofrendo nesse período. Não obstante, mesmo entre os detratores do Engels, seus escritos militares continuam a ser bastante considerados. No que tange à literatura militar especializada, a obra do Engels ela é tão louvada quanto a de Clausewitz. Existe um especialista chamado Gelli que diz que Engels provavelmente se tornou o mais arguto crítico militar do século XIX. Neumann e von Hagen, que são outros dois especialistas da história militar, vão ainda além e falam: ele é um gênio da crítica, seus julgamentos são tão pesados e valiosos quanto o ouro. Ele demonstra como a grandeza no pensamento estratégico consiste na simplicidade. Existe um outro grande historiador militar chamado Berger, que ele vai ainda além e fala: se fosse feita uma história do século XIX e ela fosse compilada por um fanático militar, Marx não seria senão o assistente de pesquisa de Engels. Ora, essa visão que vai encarar o Engels como um gênio militar, como um profundo e arguto intelectual dos assuntos militares, e que desconsidera a obra política de Engels, é uma deturpação idealista e liberal de Engels, que subtrai do pai do socialismo científico exatamente o seu método de concepção e compreensão do mundo. Para Engels, a obra militar e a obra política não são duas coisas diferentes. Antes, pelo contrário, elas formam uma totalidade que precisa de ser compreendida como uma interpretação, a um só tempo socialista e científica, que se volta a traçar, a partir da teoria, uma prática de como poderia o socialismo triunfar contra o capitalismo internacional, que era uma totalidade concreta, fixada por meio de poderes legais, ideológicos e militares que competiam entre si. Para a gente poder entender a obra de Engels, a obra militar de Engels inserida no próprio pensamento do Engels, é importante a gente traçar o caminho que vai ser o caminho feito pelo próprio Engels na urdidura da sua obra militar. Aos 21 anos de idade, em 1841, o Engels se alista como voluntário, pelo período de um ano, no exército da Prússia. E ele vai ser designado a servir na Garde Artillerie Brigade, em Berlim, e durante esse ano como brigadista, que ele vai ser dispensado depois com honras em 1842, ele vai ganhar acesso ao ciclo dos livres. Os livres, eles eram um grupo de jovens hegelianos berlinenses capitaneado por Bruno Bauer, e graças aos trabalhos que o Engels já tinha feito sob o pseudônimo de Friedrich Oswald, né, que ele tecia duras críticas à religião, principalmente ao pietismo, quando ele ainda estava na sua região natal, né, e em Eberfield, ele nessa época participava de um ciclo chamado Jovem Alemanha. A Jovem Alemanha foi um ciclo de hegelianos de esquerda, mas mais voltado para a literatura, enquanto os livres eram um ciclo de hegelianos de esquerda voltado para a filosofia.
Em 42, depois da baixa de Engels do exército, ele vai ser enviado então para Manchester, na Inglaterra. Manchester, na época, era um enorme centro manufatureiro, diferente de qualquer coisa que a Alemanha possuía até então, e lá a industrialização estava em brutal ascensão, bem como ela a exploração que essa industrialização causava. Ele foi para lá para trabalhar no escritório da Hermann Engels Victoria Mill, que era a firma do seu pai. Ele era um dos acionistas, o pai do Engels. E o pai do Engels queria muito que ele trabalhasse lá exatamente para que Engels reconsiderasse suas opiniões radicais. No caminho do Engels para Manchester, ele vai visitar o escritório da Rheinische Zeitung, né? Lembrando que tanto Marx quanto Engels eram do Reno, da região maior do Reno. A Rheinische ficava em Colônia, e lá ele vai encontrar com Karl Marx pela primeira vez. Esse encontro vai ser muito breve, muito frio, exatamente porque o Marx tinha acabado de ter uma ruptura muito forte com o ciclo dos livres em Berlim, e ele até chega a questionar se não seria Engels, né, um desses enviados do grupo berlinense. Bem, se eles não se tornam amigos, ao menos se tornam camaradas de lutas, e Engels vai para a Inglaterra como correspondente internacional da Rheinische. Lembrando que nessa época, né, na Rheinische ainda estava o Arnold Ruge, com quem o Marx escreveria o Deutsche Französische Jahrbücher em 1844, os anais franco-alemães, né, e que a impressão que o Ruge fez nessa época sobre o Engels foi bastante forte. Quando o Engels chega em Manchester, ele vai conhecer a Mary Burns, que seria sua companheira. Ele manteria um relacionamento com ela até a morte dela 20 anos depois, e a Burns vai guiar a Burns, que era uma mulher de origem irlandesa, vai guiar Engels tanto por Manchester quanto por Salford. Salford era uma espécie de diadema de Manchester, que era uma cidade satélite de Manchester, onde moravam as pessoas que tinham mais baixa renda. E então Engels vai conhecer os piores distritos, os distritos onde a penúria e o pauperismo graçavam de uma forma ímpar, de uma forma na qual ele nunca havia visto antes na sua vida. Bem, em Manchester, o Engels se apercebe no seu contato com a sociedade britânica, né, que ele deveria fazer uma síntese também da economia política, que ficar na mera filosofia não seria o bastante, no que ele antecipa Marx. Vai ser mais ou menos entre outubro e novembro de 1843 que ele vai publicar o seu primeiro trabalho econômico, que é o Esboço de uma Crítica da Economia Política. Trabalho esse que é extremamente importante para que Marx decida se debruçar de vez sobre a própria economia política, né? E esse artigo ele vai ser publicado por Marx na Deutsche Französische Jahrbücher, né? Junto com Marx e com o Ruge, que vai ser esta revista que infelizmente vai ter uma única publicação, né? Mas que ela é extremamente importante para a história do socialismo. Bem, enquanto ele vai observar as condições precárias das moradias dos trabalhadores de Manchester, o Engels vai tomar nota desses horrores, o trabalho infantil, o ambiente permeado pela pobreza, a carestia, né? E aí ele vai enviar uma trilogia de artigos para o Marx, que vão aparecer primeiro na Rheinische e depois também no Deutsche Französische Jahrbücher. Esses artigos vão ser depois, quando Engels volta para a Alemanha, escritos e aprofundados, e vão ser o lançamento do seu primeiro grande livro, e talvez o seu maior livro da juventude, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Alemanha. Enquanto Engels estava em Manchester, ele mantém um envolvimento contínuo não apenas com o jornalismo radical, mas também com a política daquele lugar, né? Ele vai conhecer as áreas de influência do movimento trabalhista, do movimento cartista, né? Então, assim, tanto do owenismo quanto do cartismo ele vai manter profundo contato, e nesse período ele vai escrever tanto para o The Northern Star, que era um periódico socialista britânico ligado ao movimento cartista,
quanto para o New Moral World, que era do Robert Owen, ligado ao owenismo. Lembrando que nessa época, aquilo que era o socialismo inglês, né, era muito apartado do que era o socialismo francês, que era muito apartado do que era o socialismo e o comunismo na Alemanha, pois ainda não havia a grande síntese do socialismo científico. Em 1844, Engels vai retornar à Alemanha. No caminho, ele vai passar por Paris, né, com quem ele mantinha correspondência, mas uma correspondência fria e formal desde a Rheinische Zeitung. O Marx já estava em Paris desde outubro de 43, desde que o jornal foi fechado pelas autoridades da Prússia e começou a agraçar um clima de perseguição aos movimentos mais avançados do movimento, aos elementos mais avançados do movimento democrático socialista. Bem, antes mesmo deste primeiro encontro, a gente tem que estabelecer, e isso é importantíssimo para a gente entender a importância fulcral do Engels, que Engels já havia se estabelecido como um socialista científico, já havia começado a estudar profundamente a economia política, independente do desenvolvimento filosófico do Marx. Em Paris, o Marx estava lá ocupado publicando, né, os anais franco-alemães, e Engels vai encontrar o Marx pela segunda vez no Café de la Régence, né, na Place du Palais, aonde em 28 de agosto de 1844 vai ter aquele encontro que é clássico, que está em todas as grandes biografias, desde o Riazonov, que escreveu a primeira grande biografia. Bem, eles vão se tornar não só amigos, mas companheiros de luta e camaradas, e assim vão permanecer por uma vida inteira. O Marx tinha ficado bastante impressionado com a leitura dos artigos do Engels, principalmente que ele tinha escrito sobre a classe trabalhadora na Inglaterra, né? E inclusive tem uma citação clássica, né, que o Marx sempre vai repetir depois, que é do Engels, que é: pode-se exigir de uma classe que suporta todos os inconvenientes da ordem social, sem se beneficiar de nenhuma de suas vantagens. Pode-se exigir dela algum respeito para com essa ordem social que necessariamente lhe parece hostil? Ou seja, é de Engels que Marx vai esposar a ideia de ser a classe trabalhadora quem lideraria a revolução contra a burguesia enquanto avançava a sociedade em direção ao socialismo. Vamos lembrar que quando Engels estava escrevendo isso, Marx ainda estava escrevendo na questão judaica, as relações necessárias entre a filosofia e a classe trabalhadora, né, bastante influenciado por Feuerbach, né, no materialismo sensualista feuerbachiano. O Engels vai ficar em Paris para colaborar com o Marx na escrita de A Sagrada Família, né, que vai ser um acerto de contas com esse passado jovem hegeliano deles recente, e Os Irmãos Bauer, que vai ser publicado logo em 1845. Né. Porém, antes, em setembro de 44, Engels volta para Barmen, na Alemanha, aonde ele vai terminar de fato a escrita da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que vai sair em maio. Né? Mesmo antes de publicar o livro, o Engels não consegue lidar com o clima pietista e conservador de Barmen, e ele vai se mudar para Bruxelas, onde já estavam basicamente todos os prussianos e alemães mais radicais que já tinham sido expulsos pelo governo. Engels, em Barmen, ele começa a fazer algumas reuniões públicas para falar do credo comunista, e isso assusta bastante a elite conservadora local, e logo um mandato policial surge contra ele. Ele prefere ir para Bruxelas do que ser preso e deportado. Então ele vai. Durante a estadia em Paris, né, tanto Marx como Engels vão se juntar, né, posteriormente, na verdade, mas vão conhecer os primeiros membros da Liga dos Justos. A Liga dos Justos, que tinha sido formada em 1837 na França, ela tinha o objetivo de promover uma sociedade igualitária com a derrocada revolucionária dos governos de então. Em 1939, ela participou da rebelião fomentada pelo socialista utópico Louis Auguste Blanqui, é daí que a gente tira o termo blanquismo.
né? Ou seja, a Liga ainda neste primeiro momento dela, ela tinha toda aquela ideia de ser uma sociedade secreta, de não fazer a publicidade da sua propaganda, e também tinha os ideais blanquistas muito ligados ao Estado. O primeiro contato do Engels com a Liga foi mais frio, né, porque o Engels ainda era um jovem que estava vindo da Inglaterra, tinha seus escritos na Alemanha, mas não era o representante de nenhuma grande congregação de socialistas, né? O que ele vai se tornar, na verdade, depois, né, quando do seu período de semi-exílio, digamos assim, em Bruxelas, aonde ele vai passar a comandar parte do movimento socialista dos trabalhadores da Alemanha, que vão se desencantar muito com os escritos de Weitling. Weitling, que nós lembramos aqui, tinha feito a Revolução dos Tecelões da Silésia, né? Depois desse período aonde ele vai ficar na Bélgica, né? A Bélgica tinha uma constituição bastante liberal, lá eles conseguiam publicar os seus jornais, manter os seus manifestos, né, funcionando. O Marx e o Engels, né, vão passar um tempo na Bélgica e vão ir depois desse tempo na Bélgica, em Bruxelas, vão para a Alemanha, vão para a Inglaterra, aonde na Inglaterra, de fato, eles vão conseguir ir como representantes do proletariado, tanto da Sociedade de Educação Alemã de Londres, quanto do proletariado do Reno, para o Congresso da Liga. Né? Vai ser nesse congresso da Liga, né, da antiga Liga dos Justos, né, da Liga Comunista, que sucedeu a Liga dos Justos, que eles vão finalmente ser chamados para escreverem um manifesto comunista. Né? A Liga vai, então, depois desse congresso na Inglaterra, passar para Marx e para Engels a tarefa de escrever esse panfleto explicando os princípios norteadores do comunismo, né, que seria, mais tarde, o manifesto do partido. Na primeira recensão desse panfleto, ele era para ser um credo. Quem tem a ideia de mudar este credo, né, para um formato de um manifesto, porque ele necessitava de ter um pouco de história, foi o próprio Engels. Então, por mais que quem fez o material final do manifesto foi, na maioria, Marx, ele fez baseado nesse esboço, nesse draft do manifesto, que foi feito por Engels. Em 1848, tô falando 1900 hoje todo dia, gente, desculpa, eu tô cansado. Em 1848 vai eclodir na França um processo revolucionário que vai espalhar para toda a Europa Ocidental, e esses eventos vão levar com que Engels e Marx retomem a sua terra natal, a Prússia, né, principalmente a região da Colônia. Enquanto eles moram na colônia, eles trabalham, eles conseguem levantar fundo com os editores locais para criar um novo periódico chamado Neue Rheinische Zeitung, Nova Gazeta Renana. Concomitante a esse desenvolvimento da luta de classes na Alemanha, o Engels vai escrever uma série de relatórios sobre a Revolução e a guerra pela independência da República Húngara. Por quê? Porque ao Marx coube a tarefa de escrever os artigos sobre a questão política nacional, e Engels, que era um sujeito que tinha um conhecimento enciclopédico de línguas, ficou com a parte de RI, ficou com a parte de relações internacionais da Neue Rheinische Zeitung. Então ele estudava, ele lia jornais de vários países, e aí ele vai escrever essa sequência de artigos, né, que vão se tornar artigos regulares, né, enquanto a Neue Rheinische Zeitung existe, porque durante o golpe de Estado prussiano de 49 ela vai ser suprimida. Pois muito bem,
O Marx tem, então, a sua cidadania cassada e a deportação dele emitida depois do golpe de junho, e vai sair da Alemanha via Paris para finalmente chegar em Londres. O Engels vai se alistar para lutar na Revolução Alemã, primeiro na sua própria cidade, em Elberfeld, em 49. Ele vai ser expulso, porque as pessoas tinham medo que um homem vermelho como ele pudesse contaminar o Comitê Local de Segurança Pública. E em junho de 49, ele vai se juntar às fileiras de um exército insurrecional para o levante revolucionário de Baden e ajudante de ordens no corpo de voluntários de August Willich. Bem, Engels e o grupo de Willich vão lutar sua derradeira batalha por volta de Kaiserslautern, e a revolta vai ser esmagada. Engels consegue escapar do campo de batalha, cruza a fronteira e vai para a Suíça. Assim que ele chega na Suíça e que ele se considera em segurança, ele começa a escrever as suas recordações da recente campanha militar contra os prussianos. Esse seria o segundo grande artigo militar do Engels, que vai ser publicado depois em inglês com o nome de The Campaign for the German Imperial Constitution, a campanha para a Constituição, pela Constituição da Alemanha Imperial, né? Constituição no sentido de Carta Magna. Em julho de 1851, né, e aí a gente dá esse pequeno pulo, o Engels obviamente também foi ser radicado na Inglaterra, né, e durante essa o pai do Engels vai visitá-lo em Manchester para ver como andam os negócios, lembrando que o Engels se vê forçado a trabalhar basicamente na função de contador durante mais de 20 anos no escritório da Hermann Engels, né, e então o pai dele pede para que ele se mude para Liverpool e assuma a gestão do escritório em Manchester, algo que o Engels falou que seria apenas um breve compromisso, né, sem nenhuma obrigação de um longo prazo, só para que eles pudessem manter-se pagando as suas contas para manter-se lutando pela Revolução. Engels, então, vai passar 19 anos e meio trabalhando na Hermann Engels de Manchester. Vai ser exatamente esse trabalho do Engels que vai subsidiar os escritos do Marx, né? Vai subsidiar a publicação do Capital e basicamente a própria manutenção e boa parte das lutas, né, que vão acontecer nas próximas décadas com um enorme custo pessoal para o Engels. Aí então Engels vai passar a, de fato, ficar mais ligado ao seu gabinete, né, de onde ele vai produzir as suas contribuições mais perenes com a história do pensamento militar comunista e da própria estratégia militar em geral. Bem, os textos militares do Engels, que apesar de diversos esforços que estão sendo encaminhados, nunca foram estudados na sua totalidade, mesmo eu estou com um livro no prelo junto com o Euclides Vasconcelos e com o Lande, né, que a gente vai falar, que a gente traduziu mais de 700 páginas de escritos militares do Engels, e a gente nem chegou a coçar a superfície, né. O Engels escrevia sobre questão de organização, escrevia sobre armamento, sobre a evolução da arte da guerra durante a Revolução Industrial, sobre aspectos militares da política internacional, estratégia tática, questão de comando, questão de controle, questão de qualidade, como um general devia se portar, e da mesma maneira ele também acabou por formular algumas previsões que, para quem não entende o socialismo científico enquanto um método, parece uma verdadeira profecia, mas Engels chegou a prever, né, a Primeira Guerra Mundial, e ele falava sobre essa guerra futura e quantas pessoas estariam envolvidas, a possibilidade de quantos mortos teriam, e ele acertou literalmente todos os seus números. Nos escritos anônimos que o Engels vai fazer sobre a situação militar no oeste e no sudeste da Europa, o Engels vai traçar um plano que 45 anos depois vai receber o nome de Plano Schlieffen,
tá? E, inclusive, quando Engels fala deste plano, ele fala por que este plano iria fracassar se alguém o adotasse no caso de uma guerra, e ele ainda fala, olha, é bem provável que esse plano seja adotado tanto por liberais como conservadores. O plano foi e o plano fracassou. Então, ele anteviu com grande precisão a duração da guerra, a escala das perdas e as condições que levariam ao seu fim. Assim como Clausewitz, que o Engels tinha em grande estima, ele procurou não elaborar um sistema completo e uma doutrina abrangente da guerra, mas sim comentar sobre as guerras e situações reais nas condições concretas das totalidades do seu desenvolvimento. Ele não tentou uma totalização, uma doutrina, uma sistematização doutrinária total, porque ele constantemente enfatizava a aceleração vertiginosa do progresso, principalmente na tecnologia militar, que muitas vezes já vinham no século XIX produzindo armamentos que estavam desatualizados antes mesmo de serem lançados. Quem já teve a oportunidade de ler o Anti-Düring, quando ele vai falar dos gastos navais, ele fala muito disso. Mas isso é algo que ele fala muito antes da sua polêmica com Eugene Düring. Isso é algo que ele fala, bem, se eu não me engano, na década de 50 ele já está falando disso. O que a gente tem que focar como principal interesse no pensamento do Engels sobre a guerra é exatamente o tratamento que ele dá aos problemas candentes para o movimento dos trabalhadores em relação às guerras, ou seja, qual que deveria ser a atitude tomada em relação às guerras não revolucionárias, quais seriam as articulações entre a guerra e a revolução, qual seria a possibilidade de uma estratégia para a revolução que não fosse dependente da guerra. É precisamente esse foco que vai tornar o Engels, como teórico da guerra e estrategista da Revolução Socialista, ainda tão atual. De igual maneira, vai ser nesse sentido que seu pensamento sobre a guerra e a revolução vai antecipar diversas questões do século XX e provavelmente vai continuar mantendo a sua relevância e sua atualidade por ainda muito tempo. O Engels viveu sob a égide da conclusão da transformação burguesa na Europa, né? Uma época em que o continente estava se livrando do seu longo passado feudal e agrário, algo que iria permear toda a vida do Engels. As guerras que ele vai experienciar vão ser principalmente as guerras que vão ser a expressão dessa transformação. Ora, essas guerras foram, na maioria, guerras de conquistas que vão prefigurar a guerra de banditismo que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele e Marx, por muitas vezes, distinguiam para o mesmo protagonista numa mesma guerra uma fase emancipatória que merece um apoio passivo, se não ativo, e uma fase opressora em que se deve fazer causa comum com o lado oposto, mesmo se a política que ensejou o curso de tal guerra não tivesse mudado de forma significante nesse processo. Bem, essa característica vai afastar tanto Engels quanto Marx, enquanto teóricos militares, da concepção clássica do Clausewitz, né? O Clausewitz afirma, né, que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Essa é a fase clássica do Clausewitz. E para o Engels e para o Marx, o que importava não era exatamente a política da qual uma dada guerra era a continuação, mas sim qual movimento histórico subjacente era ela a portadora, né? Então, para os pais fundadores do materialismo histórico, uma guerra ela não tem que ser julgada com base nas ideias políticas de quem estava travando. O julgamento deles, do ponto de vista de investigadores da estrutura socioeconômica, vai se orientar pelo efeito objetivo da guerra sobre a libertação das forças produtivas dos entraves sociais ou políticos que estão postos ao seu desenvolvimento, né? Com um crescimento exponencial que se tinha do movimento operário, sobretudo na Alemanha, Marx e Engels priorizavam como critério de mensuração o efeito da guerra sobre esse movimento, o portador da emancipação final. Vai ser exatamente compreendendo esse critério que a gente pode entender a importância da anexação da Alsácia-Lorena para a ulterior consecução das possibilidades de revolução do centro da Europa. Essa anexação, de fato, vai abrir trincheira entre os dois batalhões de choque do proletariado europeu ao incitar o chauvinismo de ambos os lados, tanto o francês quanto o alemão.
ela traz em si a possibilidade de uma nova guerra, que dessa vez o resto da Europa provavelmente seria engolfado e os trabalhadores de todas as terras se matariam uns aos outros. A gente fala isso hoje, parece uma coisa muito comum, muito fácil de falar. A gente tem que pensar que quando o Engels está escrevendo isso, ele está escrevendo isso pelo menos 30 anos antes da guerra acontecer. Bem, vai ser somente a partir da análise desse rol de forças que vai poder ser desencadeado por um conflito vindouro no teatro europeu que a gente consegue compreender a profundidade de dois discursos que são muito importantes para a gente entender o pensamento militar de Engels, né? Que são os dois discursos no Conselho Geral da Associação Geral dos Trabalhadores sobre a Guerra Franco-Prussiana, que vão ser elaborados por Marx e Engels em julho e setembro de 1870. Eu tirei duas frasezinhas aqui que eu gostaria de ler. Se a classe trabalhadora alemã permitir que a guerra atual perca seu caráter estritamente defensivo e degenere em uma guerra contra o povo francês, a vitória ou a derrota serão igualmente desastrosas. E o outro, após uma breve trégua, a Alemanha terá que se preparar novamente para outra guerra defensiva. Não uma daquelas guerras localizadas da última geração, mas uma guerra de raças. Uma guerra com as raças combinadas de todos os eslavos e todos os romanos. Bem, se a gente pensa, né, o que a Guerra Franco-Prussiana de 1870 vai causar, né, como corrida armamentista, bem como os crescimentos do meio de destruição de massa, que o Engels, mais uma vez, no Anti-Düren vai aludir com tanta clareza, a violência da guerra, que pode, às vezes, atuar como parteira do progresso e do processo social, ela vai se tornar cada vez mais provável rapisoda da elegia fúnebre desse progresso social, ou seja, ela vai trazer uma mortandade tão grande que fora em nações periféricas, né, e aí estamos, o menino Engels antevendo a possibilidade de revoluções fora do centro europeu, lê-se Rússia, né, para o centro europeu ela seria catastrófica. O que Engels faz é que ele não é o único pensador da sua geração que vai se alarmar com os acontecimentos europeus. Muitos vão. O que torna Engels diferente dos demais é exatamente o ferramental analítico que ele usa para desvelar a totalidade do movimento do real. Quando ele se debruça sobre a realidade, amparado com as armas da crítica, ele pode fazer a crítica das armas, com uma clareza e com uma profundidade em tom de praticamente vaticínio. A proficuidade dos acertos do Engels, ela é avassaladora. As condições para a eclosão da revolução no campo perdedor com a derrota dos exércitos, o espalhamento do conflito, a violência que esse conflito teria. Mas para além de tudo isso que Engels escreveu na sua obra, a gente tem que ler também aquilo que ele silencia. Quando ele vai falar da guerra, ele quer mostrar que tal guerra era a prova cabal da falha dos partidos socialistas da época. Que as parcas vitórias iam ser sobrepujadas pelo avanço triunfante da barbárie. E que era preciso tentar parar essa guerra de todas essas formas. O Engels vai escrever para o Babel, vai se escrever para várias pessoas. Essa carta do Bebel, desculpa, é muito interessante. Eu vou ler um pedaço dela aqui. Em suma, haverá o caos cujo único resultado certo será uma carnificina em massa numa escala até então sem precedentes. O esgotamento de toda a Europa em um grau nunca antes visto. E, finalmente, o colapso completo do antigo sistema. Uma vitória imediata para nós, Alemanha, só poderia ser produzida por uma revolução na França. Uma revolução na Alemanha após uma derrota seria de uso único se isso levasse a paz com a França. O melhor de tudo seria uma revolução russa, que, no entanto, só pode ser esperada após severas derrotas infligidas ao exército russo. Essa carta é de 1886.
Isso é certo, uma guerra iria, acima de tudo, retardar nosso movimento em toda a Europa Central, interrompê-lo completamente em muitos países, incitar o chauvinismo e a xenofobia e nos deixar com a certa perspectiva, entre muitas outras incertas, de ter de começar tudo de novo depois da guerra, embora em bases mais favoráveis do que hoje. Repito que essa carta é de 1886. Bem, é a partir da aplicação consequente do método analítico dialético que o Engels vai reverter, depois de 1871, a sua concepção da guerra como fomentador da revolução. Não é o fato de Engels ter visto, entre 1850 até a declaração da Guerra Franco-Prussiana, as possibilidades que uma guerra levavam e traziam para o movimento de massas da Europa, que não permitiu que Engels, depois de 1870, percebesse que essa mesma guerra traria um chauvinismo rasteiro pró-alemão, ou traria um chauvinismo rasteiro de outras nacionalidades, né? Então a gente tem que entender que Engels está aplicando o método científico ao estudo da história da guerra. Não há nada mais dialético do que isso. A escalada reacionária da década de 70 e o revanchismo que vai ser alimentado no seio de boa parte do povo francês depois dos desenvolvimentos do conflito franco-prussiano vão ser percebidos pelo Engels como um perigoso sinal no horizonte. O massacre contra a Comuna de Paris, que vai ser levado a cabo por Versalhes, enquanto as tropas alemãs elas vão só observar, vão aumentar ainda mais esse desejo de revanche. Vai ser mais uma vez pensando no desenvolvimento global do movimento operário revolucionário que ele vai escrever um texto que se torna muito notório, que é o Socialismo na Alemanha, que ele vai denunciar a anexação da Alsácia-Lorena, né, e que vai declarar que ele tinha uma preferência por uma república burguesa francesa em relação ao Império Alemão. Né, e mesmo assim ele ainda explica, né, que em caso de aliança com a Rússia, a guerra contra a Alemanha só podia ter um conteúdo reacionário por causa da forma como o czar vinha se portando e o que o czar cobraria em relação à França para entrar nessa guerra com a Rússia. O socialismo alemão, então, ia pagar um preço altíssimo em caso da vitória russa, sendo esmagado ou pelo inimigo de fora, ou, em última instância, pelo inimigo de dentro. É esse mesmo texto que vai ser usado de forma vil pelo SPD alemão em 1914 como pretensa defesa de um argumento de defesa patriótica. Né? Esse falso chauvinismo que é apostado contra a memória de Engels vai ser denunciado pela própria Rosa Luxemburgo na brochura de Június e posteriormente pelo Zinoviev em 1916 e também pelo Ryazanov na sua biografia. O Engels vai escrever um dos textos também, que é um texto fundamental para a gente entender a dinâmica do estudo do processo do Engels para a história militar, que é uma série de artigos do Vorwärts. Vorwärts é o Avante, é o jornal periódico do SPD, né, do Sozialistpartei Deutschland, do Partido Social Democrático Alemão, né, que vai ser condensado posteriormente num panfleto, né, que o original chama Kann Europa abstrusen, né, que é o... Não, Abrüsten, desculpa. Que é o Pode a Europa se desarmar, que não tinha tradução portuguesa. Eu fiz uma tradução desse panfleto para o português, vai estar no livro que a gente está organizando aí, que ele vai propor uma redução gradual do serviço militar por tratado internacional, visando transformar os exércitos permanentes em uma milícia baseada no armamento universal do povo. Milícias populares baseadas no armamento universal do povo, para que o povo esteja armado para construir uma guerra, principalmente o povo que ele fala que era vítima da semifeudalidade que ainda graçava no interior da Alemanha. Sim, este é o momento do Engels maoísta, tá? Esse texto ele é fenomenal, recomendo que quando saírem vocês leiam o texto.
Bem, a ideia por trás da proposta do Engels, que pode parecer, né, uma análise superficial, inocente, edulcorada, é propor esse desarmamento contínuo e multilateral e apelar ao sentido financeiro último da corrente armamentista, da corrida armamentista, que ficava esvaziando os cofres governamentais, ao mesmo tempo que ele usa isso como mão de manobra política para angariar seguidores e influência nesse tabuleiro de xadrez da política europeia e armar o povo. Né? O texto do Engels ele está trabalhando aí numa dupla hélice, né? Infelizmente, esse texto não foi bem aceito dentro do próprio partido nem para fora, mas ele ainda serviu para educar o povo ao expor o real papel do exército, tentando educar as massas contra o chauvinismo e contra uma corrida militarista rasteira. Né? Eu vou ir passando aqui para finalmente, porque eu já devo estar falando há 732 horas, as pessoas já devem estar morrendo de tédio, né? Então, para a gente concluir, se o partido que representa os trabalhadores quisesse ter uma perspectiva independente sobre a política, era obviamente necessário que ele tivesse uma perspectiva independente também sobre a guerra. Esse projeto admirável do Engels foi realizado desde 1848, desde os seus primeiros artigos, por meio de uma análise da inter-relação entre os vários impérios europeus e a posição do movimento dos trabalhadores nele. Posteriormente, em outros ensaios, como Pó e o Reno, Engels faz tudo a seu alcance para minar os argumentos dos militaristas, montando uma poderosa crítica imanente desses argumentos. Isso fora feito ao mesmo tempo em que articulava uma estratégia paralela para o movimento operário. Em um registro diferente, nos ensaios que escreve para os socialistas e para a audiência da classe trabalhadora sobre esse assunto, ele via a participação em eleições parlamentares, junto com apoio ao alistamento universal, como um lado da luta para lançar as bases do desafio proletário ao poder do Estado, que Lenin vai articular tão bem na Rússia depois. O Engels era um homem do seu tempo, né? E a gente tem que entender as lutas que ele estava travando como lutas do seu tempo. E lutas, muitas vezes, contra até boa parte das próprias internacionais. Seu artigo para New American Encyclopedia é um espetáculo. O Engels ele escreve a história militar desde Asclepiodotus e Eliano Estrategista até a Guerra Civil Estadunidense. Engels vai analisar movimentos de guerra não só dentro da Europa, mas vai analisar movimentos de guerra nos Estados Unidos, vai analisar movimentos de guerra na Ásia. Existe uma coletânea francesa dos textos de Marx e Engels que eles escreveram sobre a China, onde você tem vários textos do Engels que vão falar de situação de conflitos na China. Mas, assim, muito mais do que o fato de Engels trazer um rol taxativo de fontes, ou o fato do Engels colecionar efemérides sobre as guerras desde a antiguidade até a atualidade, no caso da Guerra Civil Estadunidense recém-terminada. Inclusive, saiu um livro há pouco tempo dos escritos militares da Guerra Civil Estadunidense, do Marx e do Engels, que é interessantíssimo para a gente ver o pensamento militar engeliano e como que ele aborda não somente o geral da guerra, mas ele vai em cada detalhe de cada batalhão para entender cada tática, para pensar qual que é mais apropriada para cada momento, para cada elemento, para cada tipo de conflito que vai ser lutado. Fosse na análise da eclosão dos conflitos locais, fosse na análise das totalidades do movimento do real, o que sempre pautou a obra engeliana militar e política foi o horizonte científico do socialismo e como instrumentalizar a materialidade da praxis para a consecução da revolução proletária. É por isso que Engels tem seu nome inscrito no panteão de grandes estrategistas e analistas da história militar.
O Engels ele era tão impressionante nas suas análises militares que parte dos textos que ele colocou nos jornais da Alemanha como textos apócrifos, houve uma briga e uma discussão de anos para as pessoas saberem qual general prussiano escreveu aqueles textos. O conhecimento do Engels sobre tática militar era violentíssimo. Viva os 200 anos de Friedrich Engels, viva a revolução do proletariado em todo o mundo, viva a reconstrução do Partido Comunista no Brasil, venceremos, paz entre nós, guerra aos senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Passo a palavra de volta ao camarada Pedro, me pedindo desculpa pela minha ligeira demora além do tempo que eu falei que eu ia usar. Obrigado, camarada. Que isso? O tempo tá indo noite de uma criança, né? Se quisesse continuar falando. Agora a gente vai entrar na rodada de perguntas, né? Eu tenho uma pergunta também, né? Para apimentar aí a discussão e tal. Primeiramente, o Ícaro Meira perguntou aí qual é o texto do Engels que você estava falando agora no final. O texto do Engels, que o Engels escreve como se fosse um general qualquer e que o pessoal fica tentando descobrir qual que é o Pó e o Reno. Primeiro Ele escreve o Pó e o Reno e depois ele escreve o Pó, Savoia e o Reno. Esses textos saem primeiro de forma apócrifa, ele não fala quem é que está escrevendo e tal, e esses textos vão sair em jornais, inclusive jornais liberais da Alemanha. O Pó e o Reno, ele é quase que uma polêmica com um outro jornal, que era um jornal conservador alemão, que era muito influente dentro do exército alemão. Então, quando saiu o Pó e o Reno, a galera inteira achava que era um general prussiano que estava puto com os generais conservadores, brigando com os outros generais. E, inclusive, tem no cartulário do Marx e do Engels, na MSW, que são os últimos volumes, né, o 44 a 50, se eu não me engano, 46, agora eu estou na dúvida. Tem as cartas deles da época desse texto, e aí tem as cartas deles rindo, sacou? Ah, você viu o jornal tal, falou que é o general fulano. Ah, você viu que o jornal tal falou que era o general fulano. Tem as cartas deles zoando. Se fosse no KKK no Zap, assim, é fenomenal a correspondência deles na época, porque de fato ficou um bom tempo com isso como um texto apócrifo. O camarada aqui, Gabriel Henrique, perguntou qual é a diferença prática. A diferença muito prática é que o chauvinismo é um nacionalismo reacionário. Tá? Vamos pensar o seguinte, você tem várias formas diferentes de você ser nacionalista. Você pode entender, e eu gosto de usar o Fanon para explicar isso, então eu vou me permitir sair um pouco do Engels e entrar no Fanon. O Fanon fala que quando ele clinicava pessoas, que o Fanon era psiquiatra, ele percebeu que não adiantava ele clinicar a pessoa e inserir a pessoa de volta numa sociedade que era alienante, porque essa sociedade ia realienar essa pessoa. Então ele decidiu se tornar um revolucionário para que ele pudesse clinicar a sociedade. Só que mesmo assim, Fanon fala 4 anos depois, no L'Ensemble de la Révolution algérienne, que não adianta eu clinicar a sociedade, criar uma sociedade nova, fazer uma revolução, se eu não inserir essa sociedade numa sociedade global de sociedades, no mundo, no internacional, que também seja libertado. Portanto, o nacionalismo e o internacionalismo caminham de mão dadas. A partir do momento que eu luto a minha luta nacional solidariamente às outras lutas nacionais, é que eu vou poder construir de fato um internacionalismo. Esse é o nosso nacionalismo revolucionário. O chauvinismo não. O chauvinismo vai enxergar um sistema ganha-perde. Para que a minha nação ganhe, todas as outras nações têm que perder. A guerra interimperialista ela é o exemplo clássico do chauvinismo nacionalista. Para que a Alemanha ganhe, a França tem que perder. Para que a França ganhe, a Rússia tem que perder. Para que a Rússia ganhe, a Inglaterra tem que perder. Então as nações se fecham em si de forma reacionária e conservadora e se atacam entre si,
com a ideia de que é quase que o Highlander a cúpula do trovão. No final, quem sair vivo com a faca na mão é o grande vencedor. Essa é a diferença do nacionalismo chauvinista para o nacionalismo revolucionário. Era essa a pergunta, né? Tinha mais alguma parte? Sim, era isso mesmo. O Igor fez uma grande pergunta, a pergunta basicamente que eu ia fazer. Como o oportunismo tem tratado Engels em nossos dias? Quais são as principais colocações caluniosas que fazem os pensadores da ordem, né? Cara, para dar uma perspectiva mais militante. E era Desculpa. Só para fechar, né? Basicamente a pergunta que eu ia fazer, porque, tipo, na academia, né? Aqui no Brasil e tal, tem muito pensamento anti-Engels, muito forte, inclusive, tipo, fiz, sei lá, um período de serviço social na faculdade e fui assim, introduzido com um pensamento anti-Engels muito forte. Eu já li vários artigos falando mal do Engels, falando mal de dialética da natureza, não sei o que lá. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Por partes. Da academia liberal, conservadora, burguesa, as maiores críticas ao Engels são: o Engels não trabalha. O Engels nunca trabalhou na vida, o Engels era um filho de um milionário e nada nunca fez nunca. E isso é basicamente uma mentira bizarra, né? A segunda crítica que eles falam é que o Engels foi um general de gabinete. O Engels nunca foi a lida militar, que também é outra mentira, porque para além de ter participado física e pessoalmente na Revolução Alemã de 1848, 1849, para além de ter participado ao serviço militar do exército do seu país, por mais que o serviço militar do exército do seu país fosse uma mãe na década de 1840, e ele passou mais tempo discutindo filosofia do que dentro do batalhão. Isso tem que ser falado, porque é verdade. Agora, Engels participa ativamente de basicamente todos os outros conflitos que acontecem na Europa a sua vida inteira, seja como correspondente, seja como periodista, seja como organizador de forças, seja até bancando partes dessas forças e também enviando estratégia e tática. Tá? Então, assim, essa história de Engels, um acadêmico, tá, né? O Gabriel Henrique, que eu vi aqui, agora eu abri a parte do YouTube para ver, ele está perguntando se alguém tem recomendação de obra clássica que trate do nacionalismo revolucionário. Stalin. Homem de Ferro é muito bom. Leia a Questão Nacional. Voltando aqui. Outras críticas que eram feitas ao Engels pela academia burguesa. Além do Engels ser tratado como um academicista, ser tratado como alguém que nunca trabalhou, que é em verdade brutal, porque o Engels teve que trabalhar num escritório dia sim e dia também, durante 20 e tantos anos para conseguir manter ele, o Marx e a luta que eles desencaminhavam, né? Você tem algumas críticas que são feitas também do outro lado, do nosso próprio lado. Tá? Essas críticas vêm principalmente das pessoas que eu considero que tem um desvio muito grande a partir do momento que se apoiam em obras que renegam o socialismo real. A partir do momento que essas pessoas se apoiam em obras que renegam o socialismo real e elas, por conseguinte, renegam toda a experiência que aconteceu tanto durante a vida dos revolucionários de primeira geração, Marx e Engels, como a Revolução Russa e tudo que veio depois, e vivem num mundo lindo, acadêmico, de torre de marfim, onde tudo tem que ser perfeito e pristino, senão não serve. Então eu não consigo considerar muito essas críticas como críticas válidas, né? Normalmente
Essas críticas vêm dos Lukácsianos de segunda geração, mais até do que propriamente o Lukács, apesar do Lukács ter algumas diferenças com o Engels. Vários revolucionários, inclusive vários escritores da academia brasileira de esquerda, discordam dessas críticas. Eu não estou na altura de nenhum desses, mas eu particularmente também discordo dessas críticas, porque eu acho que elas provêm de um profundo desconhecimento da obra e da vida de Engels. Então, essas são as maiores críticas que são feitas sobre o Engels. Deixa eu ver o que mais aqui, né? O oportunismo, nesse sentido, muitas vezes vem para advogar algumas linhas, né, novas, muito mais pequeno-burguesas do que, de fato, preocupadas com qualquer tipo de revolução. Então, é nesse que vem o momento do oportunismo. Tem mais perguntas? Eu respondi essa pergunta bem? Faltou alguma coisa dessa pergunta? Não, era isso mesmo. Sobre os lukácsianos e tal. O Léo perguntou aí, a partir de que momento nós podemos considerar o Engels um socialista e se sua origem de classe dificultou o seu desenvolvimento como militante e teórico socialista científico. Muito ironicamente, deixa eu começar, né, do começo. A partir de que momento podemos considerar o Engels como um socialista? O Engels vai se tornar um socialista científico, assim como Marx, principalmente depois que eles escrevem a ideologia alemã, né, esse momento de ruptura que vai de 45 até 48. Agora, para mim, o Engels ele dá um passo muito grande antes do Marx, quando ele escreve o esboço, a crítica da economia política. Porque esse vai ser o momento em que ele vai, ao ver o movimento do real, compreender o proletariado como a massa dos trabalhadores, como aqueles que vão dar consecução à revolução, e a importância de se estudar a filosofia junto com a economia política. Então, aquele tripé que a gente tem, né, do socialismo francês, da filosofia alemã e da economia política britânica, Engels vai chegar nele antes de Marx. Marx vai desenvolver ele melhor do que Engels depois, eles vão ir caminhando junto uma vida toda. Quando a gente pega, né, e a gente pensa que em 1845 para 1846 eles estão escrevendo a ideologia alemã, as teses contra Feuerbach, rompendo de vez com o antigo materialismo sensualista de Feuerbach, a gente pode colocar na ideologia alemã esse momento de ruptura final, momento esse que começa, na minha opinião, antes para o Engels do que para o Marx. Né? A segunda parte sobre a sua origem de classe. Sobre a origem de classe do Engels, eu vou citar um chinês, eu vou citar o nosso querido Zhou Enlai. O Zhou Enlai, ele tem um momento clássico, que é numa cúpula do Partido Comunista Chinês com o Partido Comunista da União Soviética, antes da ruptura, que o Khrushchev vira para ele e fala: eu vim do povo, e agora eu estou aqui liderando as massas. Você vem de uma família do alto mandarinato chinês. Né? Nós não temos nada em comum. E aí o Zhou Enlai responde: antes pelo contrário, nós temos algo em comum. Ambos somos traidores de nossas classes. Né? E esse é um dos calabocas mais bonitos e diplomáticos da história do socialismo, né? E que mostra que, assim como o Zhou Enlai foi um traidor da sua classe, assim como Amílcar Cabral escreve sobre o suicídio de classe, e ele próprio, Amílcar Cabral, veio da pequena burguesia de Cabo Verde de Guiné, né? Assim como Fanon veio de uma pequena burguesia martinicana, era formado em psiquiatria, né? Um homem negro caribenho formado em psiquiatria.
Nós temos outros vários exemplos. Engels foi o primeiro grande exemplo deles. O Engels, ele vem de uma família, eu não falei muito da infância do Engels, eu vou permitir falar um pouco da infância do Engels agora. O Engels vem de uma família extremamente conservadora, uma família pietista, tá? O pietismo, ele é um protestantismo levado às últimas instâncias, tá? O pietista, ele era muito mais conservador do que o próprio protestante padrão alemão. E a família do Engels era uma família que se tornou rica pelo comércio, tá? Se tornou rica pelo comércio na geração mais ou menos do avô do Engels. Ou seja, eles eram uma família que quando o Engels nasceu já era rica há algum tempo, mas era uma família de novos ricos quando a gente compara a nobrezas feudais, aristocracias que se mantinham, né, há muito tempo na Alemanha. E eles eram uma família de riqueza comercial e não de riqueza aristocrática, o que combina muito com o pietismo. Quem quiser entender um pouco disso, né, você tem um livro que tem que ser lido com toda a crítica possível, mas o livro do Weber, né, do espírito do capitalismo, origem e tal, dos protestantes, vai falar um pouco do que era o dogma dos pietistas. O Engels, ele se volta contra a sua família desde o segundo grau. Tá? Inclusive o Engels queria fazer faculdade de Direito e o pai dele fala assim, eu não posso deixar esse moleque sair daqui da cidade para ir para Bonn fazer Direito, porque lá em Bonn tem aquele tal do Bruno Bauer e tem os hegelianos de esquerda e ele já é porra louca pra caralho, ele vai encontrar com esses filha da puta e vai ficar ainda mais porra louca. E aí ele não deixou, falou, não, tu vai trabalhar no escritório. O Engels, quando falou, não, tu vai trabalhar no escritório, ele falou, bem, já que eu não vou conseguir estudar e fazer filosofia, eu vou me dedicar à literatura. Então, sob o pseudônimo de Friedrich Oswald, ele começa a lançar, isso com 16, 17 anos, vários escritos e peças contra o pietismo. Né? A gente tem que lembrar que na discussão acadêmica alemã do neo-hegelianismo, né, pós-Hegel, a primeira grande discussão que você vai ter é sobre a religião. Uma vez que o Império Prussiano não permitia que se falasse de política, uma vez que a própria filosofia hegeliana colocava a política em aspas como um segundo momento, né, o Estado ele tem uma força secundária nesse sentido, né, perto do Geist, perto, né, dessa abstração que é basicamente idealista do hegelianismo. A geração que vem depois, Strauss, Feuerbach, dessa discussão, elas discutem o cristianismo. Elas discutem a religião. Então, as querelas sobre religião, as querelas que podem levar a uma ruptura com essa religião, vão ser as principais discussões acadêmicas que a gente vai ter. Né? Essa é uma época que vai sair A Essência do Cristianismo do Feuerbach, que vai sair os livros do Strauss sobre a análise da Bíblia e que a Bíblia não poderia jamais ter sido simplesmente inspirada, né? Que ela seria, na verdade, uma obra humana, né? E vai ser baseado nessas discussões da época que o Engels, pela primeira vez, vai fazer uma crítica muito forte do pietismo. Vai ser essa crítica que vai garantir o lugar dele no movimento do jovem Alemanha, e vai ser a partir dessa crítica filosófica do pietismo e do cristianismo que ele vai conseguir, quando ele vai servir o exército em Berlim, ele escolhe servir a brigada de artilharia para ir para Berlim, exatamente para se encontrar com o hegelianismo, com o jovem hegelianismo de esquerda, né, para transformar a crítica literária em crítica filosófica. Então, assim, o Engels, desde o começo, apesar da sua alta origem de classe, ele sempre já teve uma verve, né, de vai Engels, vai ser Ghost na vida. O Engels, quando ele vai para a Alemanha, ele passa o seu tempo livre inteiro que ele não está trabalhando, conhecendo a realidade. Desculpa, o Engels, quando vai para a Inglaterra, ele passa o tempo inteiro que ele não está trabalhando, conhecendo a realidade brutal de exploração do povo inglês.
Por mais que seja um livro escrito com o vocabulário da época e a gente lendo hoje com os nossos preconceitos e com a nossa formação social do século XXI, a gente fala, caralho, o Engels bate muito nos irlandeses. O Engels é o primeiro cara que fala, olha o que a Inglaterra está fazendo ainda com a Irlanda. O Engels vai denunciar o colonialismo interno da Inglaterra contra a Irlanda. O Engels vai denunciar a exploração dos trabalhadores na época em que os grandes filósofos liberais estavam falando em construir prisão panóptica para criança de 8 anos trabalhar 14 horas por dia. Essa é a história verdadeira do liberalismo. Engels é um dos primeiros a denunciar isso a partir de um material que coliga um estudo filosófico com o estudo da economia política. Então, assim, a origem de Engels serviu a Engels, primeiro, para ter uma boa formação, segundo, para se manter e manter Marx. E manter não só Engels e Marx, mas manter também boa parte dos esforços daquilo que foi a Liga dos Justos e posteriormente seria a Liga Comunista e tudo que acontece, né, nas décadas de 50, 60 e 70. Então, assim, a origem de classe de Engels nunca foi, entre aspas, um empecilho, mas Engels teve que correr pelo certo e curtir o veneno. Então, Engels tinha que trabalhar no escritório, bonitinho, inclusive saía às vezes para caçar com os nobres da região, enquanto depois era caçado pelos nobres em toda a forma de sua vida pública, né? Lembrando que nós estamos falando de gente aqui que foi expulsa de país atrás de país, gente que não pôde voltar para sua própria casa e para sua própria terra por décadas seguidas da sua vida, né? Então foi assim que isso aconteceu. A pergunta seguinte é do Eric. Ele pergunta qual é a influência do Engels para o marxismo anticolonial, para o presidente Mao Tse-tung, para o Ho Chi Minh e para o Kim Jong-un. A influência é gigantesca, né? Como eu estou falando aqui, o Engels ele era uma pessoa que estava discutindo a permanência de resquícios feudais na Alemanha em 1880, 1870 e tanto. Né? Então nós estamos falando aqui de um camarada que estava discutindo essas permanências enquanto a Alemanha já era basicamente uma das maiores potências, né? Que quando Lenin vai escrever o Imperialismo, ele vai falar a partir da década de 70, né, de como que a Alemanha começa a crescer. Engels, no final da década de 80, já está lá falando e batendo e mostrando como que em boa parte da Alemanha se mantinham os resquícios feudais. Como que o campesinato tinha que agir ou não, qual que era a importância da ligação do proletariado com o campesinato. Eu acho que eu não preciso de falar o tanto que isso influenciou Mao, o tanto que isso influenciou Ho, o tanto que isso influenciou a todos. Vou ir além. Quem fala que aprendeu teoria militar com Engels é Giap. Quem fala que aprendeu teoria militar com Engels é Judé. Então os grandes atores do anticolonialismo, os grandes consecutores de vitórias do anticolonialismo foram diretamente influenciados pelo pensamento engeliano e, obviamente, pelo pensamento militar engeliano. Esses textos não nos são conhecidos, porque a maioria deles não tem tradução para o português, mas esses textos, como eles tinham traduções para as línguas vernaculares da época, leia, se você fosse precisar de ler Engels e Marx nessa época, ou você tinha que ler em francês, ou você tinha que ler em inglês, ou você tinha que ler em alemão. Mas para essas línguas já tinham, e essas pessoas tinham acesso. Então, a obra militar do Engels foi muito importante para o anticolonialismo, inclusive na parte de tática. É óbvio, né, que o presidente Mao, que o Giap, que o Judé vão fazer adaptações criativas, justas e criativas à sua realidade. Mas eles estão se baseando num arcabouço fortíssimo que vai ser o do marxismo-leninismo, que vai permear as obras militares do Engels, principalmente. A frase que eu disse lá no começo da minha apresentação, que se alguém fosse escrever uma história militar do século XIX, o segundo violino era Marx e não Engels,
é muito real. Engels não ganha a alcunha de o coronel, o general, à toa. Sabe, ele não é chamado de o general de Marx, o pessoal amigo dele não chamava ele de o general à toa. Engels não é confundido com um general de alta patente prussiano escrevendo artigos sobre a tática que deveria ser adotada ou não adotada nos movimentos militares da Prússia na década de 50, 60 e 70, por nada. E isso deixa um profundo legado, um legado que nós temos que recuperá-lo e um legado que nós temos que estudar. Também Stalin fala bastante da obra militar do Engels em alguns dos seus escritos. O Luiz Antônio perguntou sobre essa questão do Engels e a relação dele com os jovens hegelianos, qual a influência dele na ruptura do Marx com os criticados na ideologia alemã. Então, na verdade aí aconteceu o contrário. O Marx rompe primeiro com os livres de Berlim. Quando o Engels vai para Berlim, o Marx estava saindo de Berlim. Então a ruptura do Marx acontece um pouco antes. Mas é uma ruptura muito formal ainda, porque quando Marx vai escrever a Rheinische Zeitung, quando ele vai para Köln, né, quando ele vai para Colônia para escrever a Gazeta Renana, ele vai num ponto em que ele já está numa ruptura com os irmãos Bauer, principalmente com o Bruno Bauer, né? Sobre a questão judaica, não chama sobre a questão judaica à toa, ele chama sobre a questão judaica, porque o Bauer escreveu a questão judaica. Né? E aí já é um primeiro momento de uma profunda ruptura do Marx com o grupo dos livres. O Engels, quando ele chega em Berlim, ele vai procurar exatamente este grupo, porque este grupo era o que se tinha, entre aspas, de mais avançado, e era um grupo muito mais ligado às questões que tangiam, ou pelo menos tangenciavam o real, do que simplesmente a literatura que o grupo jovem Alemanha fazia. Né? É óbvio que quando a gente fala tangenciava o real, tangenciava mesmo, porque era um grupo de... Eu vou usar uma palavra horrível, mas era um grupo de punheta intelectual filosófica. Né? Quando você vai ler a Sagrada Família e você vai ler a Crítica da Crítica Crítica, né, você vai entender o tanto que, apesar do neo-hegelianismo de esquerda, apesar dos livros terem feito uma ruptura que é muito importante em relação ao pensamento conservador e de direita que tinha, e que eles lutavam contra, né, o hegelianismo de direita, o hegelianismo conservador, e mesmo aqueles que não eram sequer os hegelianos, né? Se for pensar assim, Schelling, né, e outros que ficaram no lugar de Hegel eram muito mais conservadores do que o próprio Hegel era, né? Até porque, né, quando o Guilherme III ele entra no comando da Prússia, o pessoal acha que vai ter uma guinada liberal e acaba por acontecer uma guinada conservadora. Ainda assim, o Marx ele vai romper primeiro com os grupos do hegelianismo de esquerda e o Engels também logo em seguida, né? O que vai ser profundamente influenciante para essa ruptura final do Engels vai ser a sua presença na Inglaterra, né? Tanto que, como eu disse durante a minha fala, quando a gente tem o primeiro encontro do Marx e do Engels, que acontece na Rheinische Zeitung, ele é um encontro muito frio, porque o Marx, que tinha acabado de romper com o Círculo dos Livres, recebe um cara que está indo, bem recomendado a Arnold Ruger, né, que era o editor à época, o Marx ainda não era o editor quando o Engels passa por lá, exatamente pelo Ciclo dos Livres. Então tem esse problema. Né? Agora, o que acontece depois é que o Ruger e o Marx vão escrever, depois da proscrição da Rheinische Zeitung, o Deutsche Französische Jahrbücher, né, que é os anais franco-alemães, que eles vão escrever em 1844 a partir de Paris. Nessa época, à medida em que Ruger e Marx vão convivendo cada vez mais, o Marx vai se afastando cada vez mais do Ruger, enquanto o Engels na Inglaterra está vivenciando os movimentos ouenistas e cartistas, entendendo a economia política inglesa e
mandando tudo aquilo que ele está escrevendo, pensando, para a Rheinische Zeitung e também para o Deutsche Französische. Porque quando a Rheinische termina, o Ruge vai para o Deutsche Französische e os textos do Engels vêm. E são os textos do Engels, principalmente o esboço para a crítica da economia política, que vai mostrar para o Marx a necessidade de se debruçar sobre a economia política. Então, o peso da obra engelsiana nesse sentido para o final e para a agudização da ruptura marxiana, ele é importantíssimo. O Marcos Vinícius perguntou se os escritos militares do Engels estiveram presentes na Segunda Guerra Mundial. Diretamente não, mas via Stalin sim, né? A gente tem que pensar que não apenas Stalin, mas todo o Picus eram estudiosos da obra marxiana e engeliana. Lembrando que o Instituto Marx-Engels, posterior Instituto Marx-Engels-Lenin, foi fundado exatamente para recuperar essa obra marxiana. A ideologia alemã vai ver a luz do dia pela primeira vez na década de 30 do século XX pelos esforços de Riazonov. Né? Então, assim, existe todo um corpus que é recuperado, né? Durante um tempo com o auxílio do SPD e depois com todo o capitulacionismo do SPD, apesar do SPD, que é muito, 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 muito importante para a consecução da estratégia da Grande Guerra Patriótica, né? Então, assim, a presença direta é menor, né? Até porque a gente tem que observar hoje em dia do Engels, dos escritos militares do Engels, muito mais a questão de teoria e tática do que propriamente a forma do que ele está descrevendo aqueles exércitos reais que existiam à época. Porque o salto qualitativo e quantitativo militar da Primeira Guerra para a Segunda Guerra é uma coisa absurda, né? Assim, nesses menos de 30 anos que vão passar do final da Primeira para a eclosão da Segunda, ainda mais se a gente for pensar a eclosão da Segunda não em 39, como acontece na Europa, mas 34, 35, a gente já tem a guerra aberta acontecendo no teatro asiático. O salto tecnológico de uma para outra é qualquer coisa de assustador. Né? Então, nesse sentido, é uma presença indireta, mas ainda assim é uma presença muito forte, principalmente na estratégia militar que é concluída dentro da Grande Guerra Patriótica, comandada pelo Picus. Natushka perguntou quais são as principais contribuições trazidas por Engels para a síntese do método marxista. O Engels, ele é basicamente, nesse sentido, o pai do socialismo científico. O Engels, ele dá o grande pulo do gato, que é perceber o proletariado como o responsável pela consecução da revolução, e ele faz isso antes do Marx. É óbvio que Marx e Engels têm desenvolvimentos que são paralelos e concomitantes. Mas o texto de Engels é muito importante para a agudização do texto de Marx. Quando eles vão escrever a ideologia alemã, eles já estão escrevendo juntos, e ali um está retroalimentando o outro na formação do método. Agora, a importância fulcral da economia, ou seja, da infraestrutura como base, e o proletariado como responsável pela revolução, são duas conquistas que aparecem primeiro no pensamento engelsiano do que no pensamento marxiano, apesar de, a partir de 44, quando eles começam a escrever juntos, está muito incomum e retroalimentado. E um beijo para o menino Natan, que está aí com a gente. Inclusive, essa questão é muito... Né, o Chazinho comenta muito, esses caras lukácsianos e tal, porque seria o Engels fazendo um prelúdio aí, então significa que o Engels não é dialético. Eu discordo da análise com muita profundidade.
Inclusive, assim, eu não entendo, assim, eu não entendo como que alguém vai conseguir ler os textos do Engels no Northern Star, ler os textos do Engels contra um Carlyle da vida, por exemplo, e depois falar que o Engels não é dialético. Eu simplesmente não entra na minha cabeça. Por último aí, o camarada Matheus Martiniano perguntou... disse que leu uma frase dizendo que Karl Marx realmente se torna comunista por causa de Engels e pergunta se essa frase é realmente verídica. Não totalmente, mas os dois criam o socialismo científico um por causa do outro. Né? O Marx, quando ele vai ter esse segundo contato com Engels, o Marx já saiu daquele primeiro democratismo radical com o qual ele entra na Rheinische Zeitung para um ponto de ruptura muito maior, né? Inclusive, esse ponto de ruptura fica muito claro quando eles escrevem o primeiro livro em conjunto, né? A Sagrada Família. Agora, de fato, os desenvolvimentos anteriores, os dois, quando a gente compara, o Engels estava mais à frente, tanto na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, quanto no esboço, ou quanto nos textos que ele escrevia para o Northern Star, ou mesmo para os diários owenistas. Neste sentido, a influência de Engels sobre Marx é muito importante, mas tanto Marx quanto Engels, quando se encontram na França, já estavam buscando em Paris o socialismo francês com outros olhos. Né? Eles já tinham passado por todo o movimento neo-hegeliano de esquerda, né, alemão. O Engels já tinha tido um aporte mais fundo e mais importante do que o Marx sobre a economia política, mas a partir desse texto do Engels sobre economia política é que o Marx vai escrever a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que é uma outra ruptura gigantesca do pensamento de Marx, e que Marx está se baseando no Engels e indo além do Engels em alguns pontos. Então ali você tem todo um movimento que, assim, eu como historiador, eu acho muito temerário você virar e falar assim, fulano virou por causa disso. Fulano virou por causa de uma totalidade de coisas que foram acontecendo, sabe? Então, assim, nesse sentido, Feuerbach foi muito importante para os dois. Mesmo a crítica dos irmãos Bauer à religião foi muito importante para radicalizar o pensamento. Se o Marx não tivesse ido para a Rheinische Zeitung, não tivesse sido mandado cobrir a questão política e fosse ver o que estava acontecendo com os despossuídos, os pauperizados colhendo graveto, talvez ele tivesse radicalizado mais tarde. Então, assim, existem diversas condições que performam uma totalidade. Essa totalidade não é estática, ela estava num movimento, né? O Engels é uma das grandes contribuições, tanto que a partir desse segundo encontro eles vão basicamente ter um casamento intelectual que durará até a morte. Então acho que é a gente pensar dessa forma, né, e fazer uma análise desses textos, né, que é muito importante para a gente poder criticar, a gente conhecer, né. Então, assim, conhecer esses textos e esses períodos, né, principalmente até 1848, é muito importante para a gente conseguir compreender melhor essas grandes obras que vêm depois. O Marconi perguntou se nós podemos dizer que Engels, em 1844, em sua contribuição, já previu o imperialismo ao falar sobre a tendência de monopolização do capital e a disputa interna entre os capitalistas. Sim e não, né? Porque, assim, a gente pode falar sim por causa exatamente disso, mas a gente vai falar não pela forma como esses capitais eram realizados à época, que era o que Engels tinha para estudar à época, né? Então, assim, e se você pensar, né, como que vão ser os escritos da velhice já do Engels, quando ele volta para trás também, ele fala, olha, aqui eu não tinha visto isso ainda, né, não tinha visto que tal coisa ia se dizer, não, então, por exemplo, o capital bancário, como que ele ia se desenvolver, né, até que ponto que o próprio desenvolvimento interimperialista
desculpa, né? A gente fala imperialista hoje, mas assim, o próprio desenvolvimento nacional dessas potências europeias iam desencadear. Até que ponto as guerras nacionais que foram ocorrendo, né, com a Itália, com a Áustria, com a Hungria, com os Sudetos dentro da Prússia, com a Guerra Franco-Prussiana, como que isso foi desenvolver, né? Nessa época eles tinham uma visão muito idílica até de juventude sobre a potencialidade das revoluções que eclodiram em 1848 a 1850, né, que também fazia, que eles viam naquilo quase que uma queda natural que iria acontecer daquele sistema. Eles viam o sistema não como algo que fosse se renovar, mas como algo que estava na beira de acabar, né? Então, assim, nesse sentido, sim e não. Sim, porque ele vai ser o primeiro que, a partir do estudo da economia política clássica, vai começar a negar a economia política clássica, né? Então, assim, o esboço, a contribuição do Engels de 1844, ele é basicamente o primeiro cara que vai falar assim, olha, Ricardo tá errado, né? Então, nesse sentido, ele já está prevendo como que esse desenvolvimento vai acontecer. Mas ele não chega a prever como todo o desenvolvimento vai acontecer, até porque certas condições ali ainda não estavam dadas. Então, assim, eu acho que é forçar demais falar que ali ele já preveu, mas ali é um ponto de ruptura importantíssimo. O que Engels faz com 20 e poucos anos naquele texto, a economia liberal clássica inglesa não fez. E não fará depois. Então, nesse sentido, o texto é brutalmente revolucionário, mas não diria que ele chega a ponto de prever o imperialismo dessa forma. Na forma como ele tomou, de fato, nas suas totalidades, né? O Gabriel e um beijo pro Marconi. Gabriel pergunta aí se o Mao ele desenvolve uma teoria militar proletária, se no caso o presidente Mao Tse Tung aprofundou ou criou um pensamento militar a partir do pensamento de Engels. Ele aprofunda e agudiza tanto que a gente pode falar que ele cria um novo tipo de pensamento militar com as totalidades do seu tempo. A gente tem que entender que as pessoas são pessoas do seu tempo. Não existe isso de, fulano é um sujeito à frente do seu tempo. Enquanto não for provada a viagem no tempo, o cara que for viajando o tempo chegar e provar que ele é viajando o tempo, ninguém é à frente do seu tempo. As pessoas são frutos dos tempos em que elas são geradas, né? Então, assim, da mesma forma que Engels tem a criação de um pensamento militar voltado para o proletariado, completamente revolucionário para seu tempo, Mao vai se basear não somente no pensamento militar de Engels. Mao já vai ter Engels, já vai ter Lenin, já vai ter Stalin, ou seja, vai ter vários desenvolvimentos coevos, concomitantes e posteriores e anteriores que vão fazer muita diferença. Mao vai ter todo um arcabouço chinês que vem do confucionismo, do neoconfucionismo e de todas as outras revoluções que aconteceram antes, que são muito importantes. Eu não posso falar de Mao sem falar de Sun Yat-sen, de falar do que foi o democratismo radical, do que é as tentativas de revolução na Ásia, no Irã, na própria China em 1910, 1911, né? Mao, ao longo da prolongada guerra popular de liberação da China, também vai ter outros exemplos que vão estar acontecendo em concomitância de outras guerras populares que vão acontecer ali, que vão influenciar e serem influenciadas pelos desenvolvimentos chineses. Então, assim, nesse sentido, Engels é um dos pilares sobre os quais o pensamento de Mao irá se assentar, mas Mao tem outros pilares e Mao também consegue agudizar aquilo para a sua realidade de uma tal forma que aquilo passa a poder ser exportado, obviamente, de forma pensada, de forma materialista, científica e dialética para outras realidades. Né? Quando as pessoas adotam o pensamento Mao Zedong ou o maoísmo desenvolvido a posteriori a partir do pensamento de Mao Zedong, elas vão fazer adaptações criativas à sua realidade. Né? Nesse sentido, você tem vários autores que estão escrevendo um sem saber do outro,
coisas muito próximas. Quando você vê algumas análises de Mao escritas na década de 20 sobre a formação do que seria aquele capitalismo burocrático dentro da China, e você vai ver algumas análises do Mariátegui escritas também na década de 20 no Peru, Mariátegui não leu Mao. Né? Então, assim, você vê que o que está sendo mostrado ali é a força de um método e como que esse método aplicado de forma científica e também criativo no sentido de entender os aportes e o movimento das totalidades da realidade específica se torna tão importante. Nesse sentido, quando eu vou ver Fanon, que era um profundo leitor de Mao, um profundo leitor de Roux, um profundo leitor de Giap, quando ele vai falar do campesinato na Argélia, ele está aplicando de forma criativa aquilo que foi trazido para ele do arcabouço científico de um método. Então, Mao, para mim, agudiza esse método com tanta profundidade que ele também é um dos criadores revolucionários e vai se tornar um dos grandes alicerces depois. Não é à toa. Eu agora vou foder tudo com a câmera aqui, porque eu vou ter que ver no YouTube na hora que eu estiver fazendo, porque eu vi isso na linha errada. Pro lado errado, aqui ó. Não é à toa que ali na fotinho vem o Marx, vem o Engels, vem o Lenin, vem o Stalin, vem o Mao. Todo mundo tem a sua contribuição, né? Então o Engels é muito importante e o Mao é um grande revolucionário que passa a se tornar um dos grandes pilares. Né? Quando a Nova Cultura lança ali de 15 em 15 dias um texto de cada, não é à toa. Espero ter respondido a questão. Marconi disse para comentar um pouco sobre o prefácio de Engels para as lutas de classe na França de Marx e sobre suas concepções de luta de então também. A questão da ruptura com as lutas de barricada, etc. Gente, eu não sabia que eu ia ter, né, a maior sabatina ao vivo para ver se eu garanto meu cargo de palestrante de Engels do dia ou não. Eu vou, a partir do pedido do Marconi, fazer uma outra coisa. Os prefácios de Engels é uma coisa que tem que ser dita e ser estudada, porque são a partir dos prefácios do Engels que são cometidos grandes crimes contra o Engels. Boa parte dos prefácios do Engels, quando ele escreveu ainda em vida, são, de fato, o texto dos prefácios do Engels. Os textos dos prefácios do Engels que ele escreveu no final da sua vida e que foram publicados após a sua morte, muitas vezes foram falseados pelos próprios interesses chauvinistas do SPD, do Partido Socialista Democrático Alemão, que iria se tornar o cadáver putrefato que Rosa Luxemburgo tanto fala, né? Então, assim, neste caso dos prefácios do Engels, a gente tem que primeiro ver quais são os prefácios, vai ser a primeira edição, segunda edição, quando que ele foi lançado, né? Em relação a isso, o Engels também, quando ele escreve O Socialismo na Alemanha, que é aquela brochura que eu falei, que se eu não me engano é do final da década de 70, do começo da década de 80 do século XIX, ele já vai começar a propor algumas mudanças nas lutas populares, antevendo as possibilidades da guerra e pensando na catástrofe da guerra para o movimento operário como um todo no centro da Europa. E ele está pensando ali porque ele pensa, olha, vai ter uma possibilidade de ruptura na Rússia, e ele fala isso textualmente, 30 anos antes, só que isso vai depender do exército russo apanhar para um caralho. E Engels, sempre que ele fala do exército russo, e Engels cobre o exército russo nos seus textos desde 1850 e vai fazê-lo praticamente quase até a sua morte, ele fala que apesar do exército russo ser brutalmente desorganizado, apesar do exército russo, do exército tsarista, ser muitas vezes, junto com o exército inglês, o que tem os piores armamentos para a época, porque não
faz atualização dos armamentos? Por falta de dinheiro. E apesar do exército russo muitas vezes mandar para o campo de batalha gente sem arma nenhuma, porque não tem arma para todo mundo, o exército russo é tão grande, tão massivo em relação aos outros exércitos, que muitas vezes o seu simples caráter de tamanho é o bastante para que um exército que entre em uma batalha com 60%, 70% das pessoas armadas, os que saiam vivos saiam 100% armados. Então, Engels, eu acredito, ele não chega a falar textualmente isso, mas eu acho que ele duvidava da probabilidade do exército russo apanhar ao ponto em que ele vai apanhar na Primeira Guerra Mundial. Aí a gente tem que lembrar também que o homem morreu 20 anos antes. Então ele não viu o que aconteceu, por exemplo, do exército russo apanhando para o exército japonês. Ele não viu a bancarrota que foi a Rússia no final do século XIX, na virada para o século XX. Ele não viu os empréstimos vultosos que a Rússia iria tomar junto a banqueiros franceses e suíços que não ia conseguir pagar e ia ter que penhorar várias coisas. Então, assim, como ele não teve acesso a isso, para mim, do que o Engels escreve, ele mostra que ele não acreditava tanto assim que o exército russo fosse apanhar tanto e que, por conseguinte, ele via muito maior a possibilidade de se ruir o movimento no centro da Europa, ou pelo menos voltar para trás o movimento da Europa Ocidental e da Europa do Centro, sem um avanço grande nessas periferias europeias, do que propriamente o que aconteceu. Ficou respondido? Acho que sim. Eu tô vendo o pessoal falando, brincando do Roda Viva marxista. O pessoal da sinistra máquina de Menes um dia fez uma montagem que é maravilhosa, que é o Rodia Viva, que era uma foto do Enver Rodia falando: olá, meu nome é Rodia e esse é o Rodia Viva, que seria o Roda Viva marxista. Só porque a piada para mim foi muito boa, queria dividir ela com vocês. O Luiz Antônio perguntou, disse para falar um pouco mais sobre a crítica ao pensamento hegeliano entre os lukácsianos. Os lukácsianos, né, e eles normalmente falam que o Engels não seria dialético, ou que a dialética de Engels seria falha, né? E nesse sentido eles falam isso com base no Para uma Ontologia do Ser Social do Lukács, aonde ele vai questionar, a partir do que acontece nas experiências do socialismo real, algo que é baseado muito na filosofia da natureza, na filosofia de história, que vai ser uma consecução do pensamento hegeliano. Neste sentido, para os lukácsianos, a dialética engelsiana seria uma dialética falha e não seria, em última instância, uma dialética. Eu, particularmente, discordo muito dessa análise, quanto mais quando você vai pensar o que é o Engels como um todo. Né? É muito fácil eu, em 1950, com um desenvolvimento histórico, acadêmico, de todo um arcabouço teórico a posteriori, eu virar e falar assim: olha, nesse texto ali de 1844, desse menino de 21 anos que estava pela primeira vez fazendo alguma coisa que ninguém nunca fez antes, ele podia ter feito melhor assim. Isso é um evento que tem nome, isso chama vaticínio ex evento, que é você fazer a profecia de algo que já aconteceu. Profecia de algo que já aconteceu tem um outro nome também, chama charlatanismo. Tá? Então, para mim, isso é charlatanismo acadêmico. Eu acho um absurdo, às vezes, o que se faz, que é retirar o autor do que ele teve acesso e do que ele criou e cobrar desse autor desenvolvimentos anteriores que muitas vezes não são desse autor. Às vezes você pega por uma via assim: fulano, quando cita Engels, compreende tal coisa, então Engels não é dialético. Eu acho difícil. Para além disso, se Engels não foi dialético na medida do que ele fez, falou e criou do método socialista científico, meu Deus, quem será? Né? Então, assim,
Mas aí são discussões muito mais acadêmicas, muito mais voltadas à torre de marfim da academia, muito mais importantes para a construção de papers numa revista Qualis A1, do que propriamente para a vida de milhões e milhões e bilhões de pessoas que foram influenciadas por esse pensamento. Acho que é isso. A gente pode partir para o encerramento, falas finais. Sim, pode comentar sobre as críticas que o Engels faz à situação da social-democracia jamais perto da sua morte. Sim, Engels estava vendo constantemente a capitulação em que se encontrava a social-democracia. Capitulação essa que vinha da aproximação com este nacional-chauvinismo que ele combateu tanto. Tanto combateu que, muito absurdamente, recebeu desta mesma social-democracia, com seu cadáver já frio, a pecha de chauvinista. Quando os prefácios de Engels, que são publicados pós-morte, são mutilados a favor do capitulacionismo, do revisionismo chauvinista do SPD, Engels acaba se tornando ele próprio a vítima que ele previu, né? E junto com Engels, todo o proletariado alemão. Né? Inclusive, quem vai sair em defesa de Engels nesse primeiro momento vai ser Rosa Luxemburgo. A primeira pessoa que vai escrever em defesa de Engels nesse momento vai ser Rosa Luxemburgo, coisa que Engels já tinha escrito em 1890. 91 mais ou menos, ele já começa a falar isso, mesmo com camaradas que ele tinha, né, assim, um profundo bom relacionamento, Bebel, Kautsky, entre outros, que foram os que, né, capitularam brutalmente rumo a um chauvinismo. E o SPD, adiantando o PT, com a sua capacidade de não aprender com seus próprios erros, vai fazer isso de novo no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, causando um auxílio gigantesco para a ascensão do nazismo e do nazismo na Alemanha por meio de uma postura bastante revisionista que ele adota na década de 30. É óbvio, gente, que eu não estou falando aqui que o SPD elegeu o Bolsonaro, né, que o SPD, ao criticar, elegeu o Bolsonaro. O que eu estou falando é que havia um padrão de capitulacionismo, de revisionismo da Segunda Internacional que se mantém mesmo apesar da Terceira Internacional. Inclusive, recomendo muito que vocês leiam os 3 volumes dos livros da Internacional que estão saindo. Esse mês saiu o último agora pela Nova Cultura. É um puta livro e vai ajudar muito com essas questões, boa parte dessas questões que vocês estão me fazendo aqui hoje. Acho que se encerraram então as perguntas. Partir para as falas finais. Bem, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Nova Cultura por abrir esse espaço aqui, por me chamar para esse espaço. É sempre um prazer incomensurável. Quero agradecer as pessoas que ficaram com a gente, né, durante todo esse tempo. Nós também com 1h45 mais ou menos já de live. Quero pedir desculpa para quem ficou esperando a live começar, que a gente teve um pequeno desencontro aqui na coxia, que foi em muita parte minha culpa por ser burro e olhar no aplicativo errado, esperando a mensagem chegar com o link. Mas mais do que isso, eu quero falar que hoje a gente focou um pouco mais no pensamento militar do Engels, mas o pensamento militar é só uma das facetas da totalidade que é a obra engelsiana. Eu nem cheguei a tocar nisso aqui, mas os estudos de antropologia que o Engels fez no final da sua vida levam ele a conclusões revolucionárias que são válidas até hoje. Engels é uma pessoa gigantesca. Mesmo o Kautsky, que se tornou um grande traidor da causa dos trabalhadores, escreveu com Engels um livro fundamental chamado Socialismo Jurídico, que todo militante deveria ler. Né? Então, assim, Engels tem obras fundamentais para nós. Engels deve ser estudado em profundidade e em profusidade.
E é muito importante que nós conheçamos, valorizemos e levantemos a bandeira do pensamento engelsiano junto do pensamento marxiano como fundamentais para a gente entender o que é o marxismo, entender depois o que é o leninismo, entender depois como que vai se dar o pensamento Mao Zedong, o maoísmo. A gente não consegue fazer essa trajetória se a gente não focar na obra engelsiana, que é importante demais. Então, mais aqui, outra vez, um viva os 200 anos de Friedrich Engels, cujo nome está escrito no panteão dos grandes homens e mulheres que lutaram, lutam e lutarão para tirar o ser humano da sua pré-história. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Então é isso, encerrando aí a nossa live sobre os 200 anos de Friedrich Engels. Novamente dizendo, né, que estamos se unindo a milhões de trabalhadores aí pelo mundo, de diversas organizações, partidos comunistas, etc., que estão celebrando esse momento, né? Convidar as pessoas a lerem Engels, a obra filosófica, a obra econômica, a obra militar dele, literária. As obras de Engels, no geral, são importantes em todos os aspectos, né? Ele é um pensador completo, sim, vai em todos os campos da ciência. Dizer que quem nunca leu um anti-Dürer, né, dos comunistas aí do mundo, o próprio Lenin diria isso, eu acho. E é isso, viva Engels e viva todos os pilares do socialismo. Pois muito bem, Lau Salam, saudações vermelhas, meus camaradas. Vocês acabaram de ver o vídeo sobre o nosso querido menino Engels, 1h40 de diversão. E agora chegou a hora mais esperada por todos vocês que querem sobreviver até o Natal, o Paraíso dos Cupons, parte 2, a missão. Vamos falar aqui primeiro, né, do curso do tio. Faça sua matrícula no curso do tio lá na Classe Esquerda, classeesquerda.com. Entra lá, você vai achar o meu curso sobre as experiências na Ásia. O curso tá lindo, tá gigante, começa no ano que vem, né? Faça a sua pré-matrícula, compre o livro do tio na pré-venda, Escritos Militares de Engels. Você ouviu 2 horas de Engels, agora é hora de ler Engels. Leia os Escritos Militares de Engels, tá lá no site da Baioneta. Não esqueça de aproveitar nosso desconto na Revolustore. O Natal tá chegando aí, você quer presentear as pessoas no seu amigo oculto comunista, então compre um pôsterzinho lá na Revolustore, compre um imã de geladeira, aproveite e use o meu cupom, assim disse o João, 20% de desconto a partir de 2 pôsteres em todos os pôsteres do carrinho. A Pretinha falou que eu não posso falar mais muito, então eu tenho que correr. Quer uma brusinha linda pro Natal, pra ficar chique no verão? Vai na novacultura.info/loja e compre no precinho, com o cupom Assim Disse o João. Quer um mega desconto lá na loja das Ciências Revolucionárias, é só entrar em cienciasrevolucionarias.com, usar o cupom Assim Disse o João, tudo separado mesmo, e você vai ter 15% de desconto sobre todo o catálogo, né? E finalmente, se você quiser conhecer o Clube do Livro da Boitempo, entra lá em armasdacritica.boitempoeditorial.com.br, use o cupom Armas do João e ganhe 10% de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Vai vir o livro numa caixa bonita, com marca-texto, com um brinde. Nos 3 primeiros meses ainda tem ecobag, então aproveita, vem o livro eletrônico, vídeo exclusivo, caramba, 4 é uma maravilha. Entra lá, conheça e faça a sua assinatura. Então é isso, camaradas. Ficaremos por aqui. Até a semana que vem. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.